Muito bom dia, sexta-feira santa, neste dia 30 de março de 2018, o programa Mesa Redonda está começando com o prestígio das Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas estão nas Óticas Arco Verde. Aproveite nossos descontos e prazos exclusivos com o telefone 3721-2433. Óticas Arco Verde, confiança para você ver melhor. Neste Mesa Redonda especial, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste o padre José Bartolomeu. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário e coordenador do curso de teologia da FAFICA. Nós estamos aqui também com o pastor Bertone Feliciano. Ele é pastor da Sexta Igreja Congregacional Boa Vista 2, bacharel em teologia pelo Seminário Batista Nacional do Recife, mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Católica. Recebemos aqui também o Rabino Maurel Melo, presidente da Associação Judaica dos Judeus de Caruaru, rabino da comunidade judaica de Caruaru e administrador do Centro de Cultura Judaica aqui da nossa cidade. Vamos cumprimentar os nossos convidados, inicialmente pelo pastor que está aqui ao meu lado direito. Pastor, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite para esta sexta-feira conversar sobre um tema muito importante. Certamente quantas pessoas estão agora descansando em casa, ouvindo rádios, preparando para daqui a pouco o almoço e já ouvindo a gente sobre um tema de importância maior. A gente vai tratar aqui caridade versus lucro, perdão, violência, jeito tão consumista, quando está batendo na porta que a gente tem que consumir. O significado desta Semana Santa, o significado da Páscoa. Pastor Bertone Feliciano, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão compondo essa mesa para esse momento. Nós estamos gratos a Deus e é com satisfação que estamos aqui para tratar desse assunto tão importante. Que Deus então nos abençoe. Padre, quero agradecer também por sua presença. Muito bom dia, Padre José Bartolomeu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru, bom dia ao pastor Bertone, bom dia ao Rabino Maurel Melo. E é com muita satisfação, não é? Alegria no Senhor, que hoje, nessa sexta-feira da paixão, onde nós celebramos na memória da morte, da entrega de Jesus Cristo pela humanidade, a sua morte vingária e redentora, estamos aqui para tratarmos desses temas e aquecer com a fé no Senhor o coração dos nossos ouvintes. Muito bem. Rabino Maurel Melo, quero agradecer por sua presença. Se estamos juntos de novo, lembro que ano passado a gente fez uma mesa redonda nesse nível e estamos aqui de novo. Isso é algo gratificante e de agradecimento mesmo. Muito bom dia. Poxa, muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia César, muito bom dia Padre, é um prazer, muito bom dia Pastor, é um prazer estar com vocês aqui. Para mim é uma honra muito grande, né? De certa forma a gente acaba meio que se tornando um personagem tradicional por essa época, e o pessoal liga o rádio e vai ouvir essas vozes sempre familiares, e eu acho isso muito importante para a nossa cidade. A Páscoa ela é uma festa que engloba a todos, né? Tem naturalmente para cada um o seu peso específico, mas eu acho que fala no nosso íntimo, no nosso coração, e poder dar a contribuição do judaísmo aqui nesta mesa, nesse momento cultural tão importante, para mim realmente é algo imensurável. Deus abençoe. A Páscoa, ela no seu significado, diverge muito, ela se aproxima, ela há pontos comuns entre cristãos protestantes, cristãos católicos, apostólicos, porque a gente também tem a igreja ortodoxa, lá no Oriente, que também é a igreja católica. Para os judeus, há mais pontos de convergência ou há muita divergência quando o significado da Páscoa dessa Semana Santa? O que é que os senhores diriam para o nosso público ouvinte? Já que olharam para mim, então eu vou iniciar, tá certo? Então, o que é a Páscoa para a perspectiva de compreensão cristã? Creio que vale também para evangélico, que o pastor está aqui, pode tentar me corrigir, tá bom? Então, assim, para nós católicos,
E para o mundo cristão, vamos assim agora, colocamos de lado os rótulos. Para o mundo cristão, não é? A Páscoa é o centro do mistério da fé cristã, ou seja, é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, a celebração da Páscoa cristã, não é? Ela tem suas origens na Páscoa judaica. Então, em que sentido existe uma aproximação e em que sentido existe, de fato, uma distância, ou seja, um ponto final. Então, o sentido que aproxima é que o nosso Senhor e Salvador nasceu como judeu. Então, o rei Messias era judeu, não é? E foi na celebração de uma festa pascal, numa quinta-feira santa, que o Senhor ali institui para nós católicos o sacramento da Eucaristia, não é? E ali ele se coloca como um cordeiro a ser imolado. Então assim ele está celebrando uma festa judaica, não é? Com aquela tradição totalmente judaica, mas ali a questão está, ele não era mais, não imolaria mais ali um cordeiro, ele era o cordeiro, ele se fez cordeiro. Então assim, há o ponto de convergência. Então nosso Senhor era judeu, então seguia as tradições judaicas até um certo ponto, não é? De repente ele assume o compromisso de dar a vida pela humanidade, quer dizer, não mais o sacrifício de animais para redimir as pessoas, seus pecados, mas ele próprio, né, tornou-se o cordeiro imolado. Então nesse ponto aí há um ponto de diferenciação. Então para nós hoje a Páscoa é o que? A celebração desse mistério de fé, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então há um ponto similar, porque bebemos muito da cultura judaica, mas há um ponto final onde a história cristã ela começa a partir da morte, não é, vicária, quer dizer, da morte redentora de Jesus Cristo, que é o que nós celebramos agora nesse período de Semana Santa. Pastor, é nesse ponto que o padre observa que a gente explica esse significado da Páscoa? Sim, é preciso colocar algumas questões importantes assim na minha primeira fala. Nós que estamos aqui, 3 segmentos religiosos, desses 3 que estão aqui, nós somos os únicos que não desfrutamos de uma unidade nesse sentido. O segmento judaico tem a sua unidade, todos celebram a Páscoa. O segmento católico romano também. Só que no nosso caso a situação é muito mais complexa, porque você tem várias ramificações. Então você tem protestantes históricos, você tem pentecostais, você tem alas consideradas neopentecostais. E aí o que é que acontece? Nem todos os ditos evangélicos comemoram a Páscoa. Eu não sei se isso é do conhecimento de todo o público que está nos ouvindo, mas existem alguns posicionamentos, algumas igrejas, alguns líderes que entendem que isso é uma celebração que não pode ser experimentada pelos cristãos protestantes. Mas entendo que isso é uma minoria, entendo que isso não representa o todo da comunidade evangélica. No sentido geral, no sentido macro, os evangélicos entendem que sim, a Páscoa deve ser comemorada, faz parte sim do cristianismo protestante e temos pontos em comum sim, porque na Páscoa nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Esse seria o ponto comum, Sim. Convergente. Em que nós observaríamos uma divergência dos cristãos protestantes e cristãos de Roma, a Igreja Apostólica? É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar ser objetivo, mostrando que os evangélicos não são concordes no que diz respeito ao rito da Páscoa, por exemplo. Então, há muitas celebrações, por exemplo, da ressurreição. Os evangélicos gostam bastante de celebrar o domingo da ressurreição, fazem menção à Páscoa, mas os evangélicos eles não cultivam a tradição do rito pascual. Por exemplo, na sexta-feira, hoje, você não vai encontrar evangélicos reunidos, refletindo sobre a morte de Cristo. Cristo, de acordo com a tradição cristã, morreu em uma sexta-feira. Então nós não temos essa prática, nós não temos o costume de abrir as igrejas, de refletir, ou então nas casas, reunir a família, pensar
no dia da morte de Cristo, meditar nessa morte, a questão do sábado, onde o seu corpo estava na sepultura, também não há reflexão. Então, ao meu ver, há uma pobreza na minha comunidade, infelizmente, nesse sentido. E aí, os evangélicos fazem uma menção um tanto quanto que conceitual, citam a questão da Páscoa, concordam com a Páscoa e se concentram no domingo da ressurreição. Eu acredito que isso é um equívoco da nossa parte. Acho que algumas igrejas sim fazem rito, como por exemplo igrejas anglicanas, elas observam um rito, mas esse seria uma diferença básica, nós não observarmos um rito, não observarmos a sexta. O que é que existe nas igrejas evangélicas na sexta-feira? Nada. No sábado, nada. Então, de fato, isso é um ponto que diverge. Certo. Agora vamos para o judaísmo, porque aí a gente ouviu uma fala cristã do surgimento da Páscoa na ótica da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E os judeus, o que é que eles dizem? Bom, para nós judeus, a Páscoa, ela tem como ponto culminante a saída do povo judeu do Egito, né? E esse ponto de partida, o seu contexto histórico está em torno daquela última praga. Das 10 pragas do Egito, houve uma última. Essa última praga foi a morte dos primogênitos, né? E o Eterno, bendito seja o seu nome, orientou a Moisés a ensinar os judeus a imolarem o cordeiro de Páscoa e passar o sangue no umbral da porta. Isso porque esse anjo da morte, ele iria passar pelas casas no Egito e iria matar o primogênito. Então, nesse momento, o Eterno elege um cordeiro que substitui esse primogênito de cada família. E quando o anjo da morte chegava e encontrava o sangue do cordeiro, tomava esse sangue, como já tendo alguém morrido ali, e saltava por cima daquela casa. Então esse salto em hebraico é Pessar, de onde deriva o nome cristão Páscoa, né? Então no mundo judaico, a Páscoa chama-se Pessar, e ela comemora esse livramento da morte dos primogênitos hebreus lá no Egito. Consonante a isso, acaba ocorrendo a saída dos judeus do Egito, onde todos nós deixamos de ser escravos e nos tornamos uma nação livre. E isso é um mandamento da Torá, nos 5 livros de Moisés. O Eterno ordena que venhamos a lembrar isso de geração em geração, todos os anos, sempre na data, no dia 14 de Nissan. Esse dia 14 de Nissan, ele, por ser um calendário lunar solar, ele vai divergir um pouco do calendário grego-romano, e a data é um pouquinho flutuante. Ocorre ano ou outro em que a data católica da Páscoa e a data judaica da Páscoa coincidem, né? Nem sempre mais coincidem. É basicamente isso. Fazemos esse rito por ordem divina já há 3.500 anos. Mesmo, ao que me parece, quando eu abro o Novo Testamento, quando Rabi Yeshua, quando Jesus ele celebrou, ele fez da mesma forma, né? Ele lembrou da saída dos judeus do Egito. Ele vai explorar esse momento em que todo judeu está sujeito a cumprir esse rito, né? Ele, como judeu, não poderia fazer diferente. Entendo que o que ele teria instituído, por conta, vou assim dizer, seria a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, às vésperas, seria a sua forma de celebrar a Páscoa antecipadamente, até porque no dia seguinte ele seria crucificado e ele já teria sido avisado por ordem divina que isso iria ocorrer, então ele não poderia seguir a Páscoa naquele ano especificamente, como todos os anos, desde o seu nascimento, a sua família teria praticado durante 30 e poucos anos, né? Naquele ano especificamente, ele seria crucificado no dia seguinte e, portanto, ele antecipou. Lógico, não quero com isso dizer que a Santa Ceia ela não teve um significado especial, mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista judaico, se pode ler aquela Santa Ceia como, sim, o primeiro dia de Páscoa, como seria todos os dias durante toda a vida, em que não só Jesus, mas todos os judeus praticaram, né? Rabino, eu queria nesse ponto aí, para que o senhor pudesse dizer para o nosso público ouvinte, tudo bem explicado até esse momento de Jesus, a morte de Jesus. Aí eu queria que o senhor dissesse do significado dessa morte, e me parece que aí vem um ponto de divergência, o não reconhecimento da ressurreição de Jesus por parte dos judeus. Não funciona bem assim. O mundo judaico, ele apesar de que para quem está fora parece um bloco, né? É como que judeu e não judeu, né? O mundo judaico é um mundo.
e como qualquer mundo, ele é composto de indivíduos que compõem grupos divergentes. Por exemplo, mesmo na época de Jesus, você vai ter vários grupos judaicos ali, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, os próprios nazarenos, que mais tarde vai ganhar a conotação de cristãos, né? Então, todos eles eram judeus, então todos tinham a mesma prática, acreditavam nos 5 livros de Moisés e buscavam a sua interpretação para aquele grupo. O outro grupo tinha, naturalmente, a sua própria interpretação, então de grupo para grupo havia uma divergência. No final das contas, o objetivo de toda a prática judaica se fixa em garantir o seu lugar no mundo vindouro, no outro mundo. E esse outro mundo, no judaísmo, será governado pelo rei Messias. Esse é o ponto de tensão. Por quê? Porque apesar de todos os judeus acreditarem no Messias, o que é que a gente diverge de grupo para grupo? Quem é esse Messias? Porque Messias é um conceito. Quando ele encarnar, será quem? Vai se chamar como? Né? Ele fará o que exatamente? Então, cada grupo concebeu a sua forma de Messias. O grupo dos nazarenos do seu jeito, o grupo dos fariseus do seu jeito, e assim por diante. Então, quais são os judeus que não vão considerar todo o evento que girou em torno de Jesus no Novo Testamento? Naturalmente, os judeus que não participaram do grupo dos nazarenos. Os judeus fariseus, por exemplo, que a sua própria forma de pensar o Messias, fizeram também os seus cálculos como os nazarenos fizeram, e sofreram, em certo sentido, as decepções que todo mundo judaico sentiu. Por quê? Porque a materialização do Messias no mundo teria, até aquele momento, como interpretação básica, a transformação desse mundo no outro. E mesmo com Jesus, isso não ocorreu exatamente. O que requereu de todo mundo, mesmo dos adeptos do grupo de Rabi Eshon, mesmo entre os nazarenos, um repensar esse ponto. Não é? Então, nesse sentido aí, Jesus, ele mesmo vai deixar isso claro quando ele disse assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Historicamente, realmente, houveram centenas de judeus, rabinos, muito inteligentes, se dizendo sou Messias. Então, para mim, um exemplo, que estou do lado de fora e buscando um Messias verdadeiro, se só tivesse Jesus era fácil. Mas não, tinham centenas e eu só poderia escolher um. E aí onde veio as muitas divisões, né? Por exemplo, quando Pôncio Pilatos oferece para o povo judeu libertar Jesus ou Barrabás, do ponto de vista tradicional foi o quê? O pessoal rejeitou o Messias e aceitou um ladrão. Mas do ponto de vista da população judaica da época, somente para ele poder ter uma ideia, a tradição judaica diz que Barrabás se chamava Yeshua Baraba. Jesus, Baraba, é um termo aramaico, que é filho do pai. Jesus, o filho do pai. Então você tinha ali, sendo apresentado para o povo, 2 Jesuses, filhos do pai. Para a população, os 2 eram Messias, mas ele só podia escolher um. E aí o que acontece? As autoridades judaicas que viam em Jesus um problema político, acabaram incentivando a população que estava suscetível tanto a um quanto a outro a escolher Barrabás. Porque também era um Jesus, também era o filho do pai, também fazia bem para as pessoas. E semelhante a Jesus foi condenado igualmente por causa disso. Não é? Então, do ponto de vista judaico, a questão não é tão simples assim. E, naturalmente, houveram judeus que aceitaram o sacrifício de Jesus, judeus que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Nós, judeus de Caruaru, por exemplo, fazemos parte dessa expressão judaica que abraça o Novo Testamento como palavra de Deus, que abraça o sacrifício de Jesus como um sacrifício remidor de nossas almas, e nós participamos de um número, comparado com todo mundo judaico, ainda discreto. Mas somente em Israel, nosso número já aumenta, já chega ao número de 234 mil judeus que abraçam o Novo Testamento como palavra de Deus. Então, dizer que os judeus não aceitam Jesus, não é verdade. Há judeus que não aceitam, há judeus que aceitam. Contudo, a forma judaica de aceitar o Novo Testamento diverge, nesse caso da forma cristã, pelo ponto de partida da interpretação. Né? Para o cristão, ao que me parece, toda a Bíblia é interpretada do Novo Testamento para trás. Para o judeu, não. Ela é interpretada, não é isso? Ela é interpretada da Torá para frente. Não é? Então é nisso que acaba ocorrendo as nossas divergências, mas nada que impeça o convívio, que nos impeça de estarmos aqui compartilhando. Certamente. Eu tenho uma palavra aqui, e durante a quaresma, esses 40 dias, os católicos, especialmente os católicos, eles, nas missas, nas celebrações, a penitência é um período favorável para alguma conversão, para você se penitenciar. O jejum, por exemplo, aquilo que você mais gosta, você tem que se penitenciar, deixar de fazê-lo. Isso ainda, padre, faz parte de uma tradição
muito lá de trás ou ainda há católicos com essa prática? Ainda há um número razoável de católicos com essa prática nos dias de hoje? Bem, então assim, primeiro eu queria fazer uma volta ao tempo, se você me permite. Ah, pois não. Né, a partir da fala de Maurel, e então só trazer alguns elementos para poder entender realmente o que estamos fazendo aqui. Estamos falando sobre Páscoa, não é? Nossa Sexta-feira Santa, o contexto da Semana Santa, enfim, Quaresma. Então veja bem, dentro do pensamento cristão, existe uma palavra chamada na teologia economia da salvação. Tem nada a ver com dinheiro, mas o que é isso? É um termo para dizer assim, para mostrar para a gente a economia, a maneira ordenada, não é? Como Deus age na história dos homens. Aí daí o termo, economia da salvação. A maneira, o jeito em que Deus age na história dos homens. Então, quando nós falamos de Páscoa, lembramos o quê? Salvação. Não é? Ele morreu, ressuscitou para nos salvar. Então, as religiões, de um modo geral, cada religião ela tem a ideia de salvação. Você vai para os muçulmanos, ele tem uma ideia de salvação. Parte para os budistas, não é? Eles também há ali uma ideia de salvação. Vai para o judaísmo, também tem uma ideia de salvação. Nós cristãos temos também uma ideia de salvação. Então, para nós cristãos, vou agora falar a partir de um personagem do Novo Testamento, que é Lucas. Então, Lucas, que foi discípulo de Paulo, não é? Que escreveu o Evangelho segundo Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele tem na sua teologia a formulação de uma ideia de salvação bem interessante. Então, por exemplo, onde que está o núcleo da salvação cristã? De onde que parte essa ideia? Para nós cristãos, não é? E de modo especial católicos, ela vem lá do Antigo Testamento. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, a Bíblia, vou citar apenas dois textos, Jeremias e Isaías. Então, Jeremias 23, 6, não é? E Isaías 12, 2, vamos encontrar o quê? Encontrar a maneira como Deus salva. Então, só para poder chegar à sua pergunta, tá certo? Não. Então, pegando aqui, por exemplo, o texto de Isaías. Então, Isaías 12, 2, que diz assim para a gente: Ei-lo, o Deus da minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho medo, porque Yahvé, ou Javé, é minha força e meu canto, ele é minha salvação. Então, essa ideia de que Deus salva, ela não é tão somente do Novo Testamento, mas ela vem lá de trás. Não é? Então, assim, só que naquele momento ainda, o Messias não tinha chegado, mas há a promessa da vinda do Messias. Então, seguindo a perspectiva, a teologia de São Lucas, que é nossa, é cristão, ele vai dizer que esta salvação chega até nós mediante a vinda do Messias, que para nós é Jesus Cristo. Se materializa em Jesus Cristo. Na encarnação de Jesus Cristo. Aí então Maurel dizia, mas sim, tem os dois Jesus, não é? Então assim, mas como nós identificamos que Jesus nosso, que celebramos hoje, era de fato o Messias, o Salvador? Então, pelos seus atos salvíficos, ou seja, pelas suas atitudes. Então, há as atitudes em Jesus, não é? Que a cura das pessoas, não é? Salvar Pedro das águas, o perdão dado, quer dizer, são elementos que dizem para mim que este homem é o Salvador. Há uma narrativa nesse sentido para Barrabás? Ele também tem uma narrativa de milagres e algo que pudesse dar esse significado de ser ele o Messias? Maomelo. No mundo judaico, cada rabino ele aglomera em torno de si discípulos. E geralmente a história desse rabino são os discípulos que contam, como é o caso do Novo Testamento, por exemplo. Então, na tradição judaica você não tem apenas literatura sobre Barrabás. Você tem, na verdade, sobre uma infinidade de rabinos. Por exemplo, muito mais famoso do que Barrabás se tornou um rabino mais tarde também considerado como Messias, chamado Bar Yochai. O rabino Bar Yochai ele viveu mais ou menos 100 anos depois de Jesus, né? Então Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. Um pouquinho mais tarde vem ali a destruição do segundo templo e surge Bar Yochai. Bar Yochai é dito dele, por exemplo, que Bar Yochai curou pessoas. Bar Yochai também andou sobre as águas. Bar Yochai, quando censurou uma multidão, ao contrário de Elias, que fez descer fogo do céu, ele incendiou todos com os olhos. Ele tocou fogo num monte de gente dessa forma. Bar Yochai, e lógico, entenda, só estou apenas dando o currículo dele, para mostrar que na tradição judaica, todo indivíduo chamado de Messias, ainda de que, para mim, que abraça o Novo Testamento, que tem o Rabi Yeshua como Messias de fato, esses outros são falsos Messias. Mas eles, apesar de ter o nome de falso Messias,
existe neles uma grandeza que encanta o povo. Por isso eles foram tão famosos, tão populares. Eles não são falsos apenas no sentido de falarem enganosamente. Não é esse o contexto. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo desse tipo de falsidade que eu estou tentando salientar aqui em relação aos falsos messias. Voltando lá na Torá, você tem um profeta chamado Balaão. Lembra de Balaão? Né? Que deu aquela antiga profecia, uma estrela procederá de Jacó, um cetro de Judá. Ele está falando do Messias. Todo mundo concorda, tanto cristão quanto os judeus concordam, ele está falando do Messias. Contudo, Balaão é dito na Torá como um falso profeta. Mas tudo que Balaão falou foi verdadeiro. Em que sentido ele era falso, sendo que tudo que ele falou era verdadeiro? O sentido na Torá que vai dar para Balaão o conceito de falso profeta, não é porque o que ele falou era mentira. O que ele falou era verdade. É porque ele cobrava para falar. Então o que fazia desses outros messias falsos, não é porque eles não faziam grandes coisas como Jesus fez, mas é porque eles cobravam para fazer. Veja que no Novo Testamento Jesus diz o seguinte para os discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Essa era a única diferença. Mas, no mais, todo o resto foi igual. Quando chega no final da carreira do Messias, de Jesus e desses outros Messias, todos eles vão morrer. Jesus é o único a se levantar. Aí realmente nesse ponto ele foi o único. Né? Mas em falar grandes coisas sobre Deus, em curar doentes, em libertar eles das mazelas, em livrá-los de demônios, nesse sentido, para a tradição judaica, os livros contam que muitos deles fizeram. Então duas coisas, só para concluir, em que Jesus foi o único, foi, ele ressuscitou. Sim. E ninguém conseguiu isso até o dia de hoje. E fez de graça tudo que fez, porque todos eles cobraram. Era o diferencial. Era o diferencial. Então, me permito traçar aqui uma linha da visão protestante sobre a Páscoa. De fato, nós comungamos da perspectiva católica romana. Não poderia ser diferente, porque o protestantismo surge aí a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Então, obviamente, doutrinas permanecem e doutrinas são incluídas. Isso foi bem natural e está bem imposto na Reforma Protestante. Então, na nossa releitura protestante, daquilo que deveríamos ter como crença e como doutrina, a Páscoa permaneceu, porque entendemos, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele claramente colocou-se como aquele que iria entregar a sua vida. E claramente ele disse que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele, fazendo uma clara analogia à Páscoa judaica. Então fica claro que Cristo se apresenta como um cordeiro. O próprio João Batista, ele identifica Jesus como um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é o próprio Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento e o próprio Cristo, acima dos escritores, que se estabelece como Cordeiro Pascual. Então, a Páscoa, na perspectiva protestante, ela é simbólica, porque os protestantes não são contra os símbolos, né? De fato, nós permanecemos com vários símbolos. Então, pensando na Páscoa, nós pensamos no Egito, conforme o Rabino colocou. E a Páscoa aponta para a libertação, para a passagem, para a transição, para a libertação da escravidão para a liberdade. E dentro dessa simbologia, o apóstolo Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, nós éramos presos ao pecado. E Cristo nos libertou e nós devemos viver agora com as características de uma vida liberta, em santidade, em comunhão com Deus, em vida consagrada. Então a Páscoa aponta para a libertação, para a passagem, para a transformação. E nesse sentido eu preciso pontuar aqui algumas discordâncias, uma visão diferente, né, que foi colocada aqui. Primeiro, em relação à questão de Barrabás, né? Obviamente que a gente pode fazer aqui uma discussão técnica a respeito da palavra Barrabás. Mas a palavra por si só não define a questão. A questão ali é definida pelo contexto. E o contexto fica claro, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto político da época e teológico, mostra que claramente Cristo foi rejeitado. Claramente eles sabiam quem é que eles estavam escolhendo. Então a questão ali, ao meu ver, não era entre dois Jesus. Era entre um criminoso
confesso e declarado, e alguém que era inocente e que Pilatos sabia que era inocente. Então está muito posto ali. Outra questão também interessante, que a gente precisa destacar, é que Jesus não era mais um Messias, que se autodeclarava, ou que as pessoas acreditavam, até porque ele não costumava se declarar constantemente. Pelo contrário, em alguns momentos ele nem queria manifestar quem ele era. Então, o que eu percebo é que o Novo Testamento, que é a base da nossa crença, mostra claramente que Jesus, em todos os pontos, ele foi diferente de qualquer outro personagem histórico que tenha se declarado como Messias. Ele foi diferente pelo anúncio do seu nascimento. Ele foi diferente porque ele foi anunciado por anjos. Nenhum outro indivíduo que se autodeclarou Cristo ou Messias teve um anúncio excelente como Cristo. Os anjos anunciando e dizendo, chegou a salvação. Ele foi diferente e totalmente singular no que diz respeito à pessoa que o concebeu, virgem, sem ter contato com homem algum. Maria, que é preciso ser colocado, nós respeitamos, né, Maria, temos alto apreço por Maria, não é? Evangélicos que trazem algum tipo de diminuição não nos representam, não representam o cristianismo histórico, né? Então nós não temos dificuldade nenhuma em reconhecer aquilo que ela representou, né, que foi bendita entre as mulheres. Ele foi diferente no ponto de vista do seu crescimento, que ele crescia em estatura e graça. Ele foi totalmente distinto pelo início do seu ministério. Ele teve um início totalmente diferente. Ele foi reconhecido como alguém superior por quem o batizou. Ele começa o seu ministério ali no batismo. João Batista diz, eu preciso ser batizado por você, não é você que vai ser batizado por mim. Então veja que distinção já começa. Ele foi distinto totalmente dos outros, porque João Batista o reconhece como autoridade suprema e como o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é distinto de todos os outros, porque o Novo Testamento mostra, interpretando o Antigo Testamento, não somos nós que interpretamos o Antigo Testamento apontando Cristo como Messias. É o próprio Novo Testamento que olha para as profecias do Antigo Testamento e que relaciona o Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Ele é distinto em cada milagre que ele faz, porque eu não conheço nenhum outro, não é, que tenha se declarado, até mesmo na literatura judaica, eu desconheço, porque aí tem a questão dos segmentos judaicos aí, então pode ter algum documento aí. Agora, a minha questão é a seguinte, existe documento oficial mesmo, do ponto de vista do judaísmo, que mostra isso? Então, assim, eu particularmente desconheço. Okay. Então, perdoe o meu desconhecimento. Agora, de fato, é muito difícil haver esse paralelo. Né? Eu acho muito difícil, porque ele ressuscitou mortos, deu vistas a cegos. Então, usando a linguagem da política, só para acabar a minha fala, usando a linguagem da política atual, que está muito em voga, o conjunto da obra de Jesus é extremamente singular. Quem reuniu tantos milagres, ressuscitar mortos, um ao quarto dia que estava morto, cegos, pessoas que tinham espíritos malignos. Então o conjunto da obra de Jesus... Dentro da fala do pastor não é só singular, não, é ímpar. Não tem par, não, é ímpar. Nem antes, nem depois, nem Elias, nem Moisés. Mas nós concordamos em gênero e grau com essa expressão. Até porque ele antecipou aquilo que eu ia colocar pela teologia. Quer dizer, essa fala do pastor Bertoni, né, teologicamente está perfeita, está correta. E assim, aquilo que eu ia colocar depois aqui pelo raciocínio lucano, mas é isso mesmo. Então, com isso aí que ele apresenta, acontece o que para nós cristãos? O plano de Deus, que é instaurado na terra mediante o Messias, Jesus Cristo. Então, nesse plano de Deus, não há mais judeus e nem gregos. Todo homem passa a ser o quê? Um homem novo a partir de Jesus Cristo. Aí, então, vem a fala para a questão do novo Israel. Então, Lucas fala um pouco sobre isso, a questão, quem é o novo Israel? Não suplantando, Maurel, o antigo Israel. Porque você sabe muito bem que dentro, você colocou anteriormente para a gente, que dentro o judaísmo, ainda há aqueles que aceitam a Cristo,
não é? E aqueles que não aceitam. Então, aqueles que não aceitam continuam sendo o quê? O Israel histórico. E o novo Israel, não é? Aquele que congrega em nome do Senhor. Então aí entra os judeus convertidos ao cristianismo e os dos demais. Os pagãos, os gentios e toda aquela gente que ele atraiu para si. Então esse é o que? Para nós católicos, a gente chama aqui o novo povo de Deus, ou o novo Israel. Que não é uma nacionalidade, não é um país, um território, não é, de maneira nenhuma, mas assim, ele assume essa identidade a partir da aceitação a Jesus Cristo. Eu vou para o intervalo. O debate está bom, o debate está interessante nesta sexta-feira, dia 30, sexta-feira santa. Agora, vamos para aquela pergunta lá. Pergunta tá aqui. Da penitência, porque não só são os cristãos, não. Não, eu sei. Eu acho que é a penitência também dos judeus. Sim. Na volta, e dos muçulmanos tem um mês de jejum. Quer dizer, a gente para chegar até Jesus, ou para chegar até Moamé, ou o eterno Messias, o futuro Messias, a gente tem que se penitenciar, tem que fazer alguma coisa, tem que renunciar a algo, tem que ser por aí mesmo. Depois do intervalo é rapidinho. Bom, eu quero... Tá fora do ar já, né? Tá fora. Não, mas é interessante, é bom que tem um contraponto. Até quando você falou, peraí, Barrabás era Jesus também, digo, hoje. Bom, veja, mas é diferente. A minha insistência teimosa não é para afrontar, não. A gente está aqui lidando com o pensamento, assim, a gente respeita e tem todo apreço, né, pela dimensão judaica, porque viemos de vocês. Quer dizer, há uma ligação. Mas é bom que você colocar para a gente, é assim, assim. Então você coloca o ponto de vista da sua religião, nós colocamos o ponto de vista do cristianismo. Sim. Então isso é a riqueza, não é? E também a diferença. Porque assim, quem está nos escutando tem que compreender. Não é? Como. Então assim, a gente está apenas mostrando às pessoas que estão nos ouvindo os pontos de vista e a fé que nós acreditamos. E nós divergimos nas ideias, a gente não chegou ao ponto de dar tiro em ônibus, Não. Diretor, diga lá, diretor. Não chega a esse ponto, não. Esse bloco foi cumprido, né? Foi. O outro tem que fazer menos de 30. O quê? Quer acabar com a gente? Já? É porque isso deu uma esticadazinha. São quantos blocos? São 4. 4 blocos. São 4 de 20. Ela ainda tá conseguindo aí gravar direitinho? Veja, esse nome gravar aqui porque tá gravando. Tá gravando, Então, não quer dar uma pausinha só